você possa se assentar. Quero agradecer muitas pessoas que Deus usou na minha vida para fazer de mim o que eu sou agora. Antigamente eu era perdido, só que Deus, Ele sempre usa as pessoas para salvar a nossa vida. Aí, lá no meu país tem um homem de Deus que se chama Apodionzi. Deus ajudou ele para mudar a minha vida. E quando eu viajei para cá, Deus me deu também um novo pai, que é o pastor Evandro, e uma nova mãe, que é a sua esposa, e os novos irmãos que são os membros da igreja quadrangular do Jaraguá, que eu quero que todo mundo possa dar graça a Jesus, né? Pela vida dessas pessoas, juntos podemos bater a cima. Agora vamos honrar o Espírito Santo. Eu gosto muito do Espírito Santo. Quem gosta do Espírito Santo aqui? Será que você pode fazer um barulho pelo Espírito Santo? E vamos terminar com a pastora Joyce e seu marido. Então, quando eu recebi aquela mensagem para pregar aqui, eu estava muito com medo, sabe? Até agora estou com medo. Só que ela falou uma frase, quando ela estava entrando em contato comigo, ela falou uma frase que o Espírito falou comigo durante o jejum. Aí eu falei, isso daqui deve ser o Espírito mesmo. Aí eu falei como o pastor e aceitou. Uma pastora, você tem uma pastora que está conectada com Deus. Aí eu quero que você possa orar a sua pastora. Será que você pode... Como se chama isso mesmo? Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Então, o que vai acontecer hoje? Eu não vou pregar sozinho, sabe? Vou pregar com vocês. Amém? Amém. Quando Deus Ele me chamou, eu tinha 13 anos. Hoje não vai dar para dar meu testemunho, porque eu vou diretamente na mensagem. Mas eu tinha 13 anos e Deus me separou muito cedo, começou a me ensinar. Eu saí da casa quando eu tinha 19 anos e eu briguei com meus pais, porque ele não queria que eu saia da casa, só que Deus queria que eu saia para aprender o ministério. Aí eles me perguntaram, onde que você vai? Eu falei, eu não sei. Eu saí de casa uma sexta-feira, 11 horas da noite. Aí eu peguei minha mochila, minhas coisas. Eles falaram, você está ficando louco? Eu falei, sim, pois é. Mas eu vou no lugar que Deus quer. Aí eu fui lá, Deus me mostrou uma igreja que estava começando, falou, você vai dormir aqui. Eu deixei meu quarto, deixei tudo. Ele falou, você vai dormir aqui. Aí eu falei, eu entendo hoje porque Paulo dizia quando ele fala, eu sou o escravo de Deus. Não é fácil, mas é possível. Vamos orar a Deus. Pai nosso, quero a sua presença hoje. Nada posso dizer sem você, nada posso fazer sem você. Eu acredito que o seu Espírito Santo está comigo. Eu deixei o lugar para você trabalhar, para você falar, o nome de Jesus. Amém. Vamos lá no Gênesis 13, versículo 11. Gênesis 13. Vamos ficar de pé. Eu não vou esquecer a nossa tradição da Jaraguá, não. Tenho várias passagens aqui, só que a gente não vai conseguir ler tudo. O resto eu vou ler e vocês vão seguir. Gênesis 13, versículo 9. Amém? Aqui eu vou colocar minha Bíblia em português. Amém? A Bíblia diz, vamos ler juntos? A Bíblia diz, e chamou o Senhor Deus a Adão e diz,
e disse-lhe: onde estás? Amém? Amém. Vamos levantar essa palavra. Eu uso o celular para não bagunçar tudo, né? E vamos dizer: essa palavra me revela quem eu fui, quem eu sou e quem eu serei. Diga comigo: essa palavra me revela quem eu fui, quem eu sou e quem eu serei. Amém. Amém. Eu quero que a pastora me ajude com o tempo, né? Amém. O tema. É o tema ou o termo? Beleza. O tema da minha mensagem é a intimidade com Deus e as vantagens. Amém. Eu gosto muito de ler a Bíblia porque eu sou numa área onde o povo não crê em Deus. Eu estudo lá na UFMG e eu encontro pessoas que têm opinião totalmente contrária à palavra de Deus. Aí eu comecei a estudar muito a palavra de Deus. Eu descobri que o desejo perfeito de Deus para nós não é viver como aquelas pessoas separadas dele. O desejo de Deus é viver como a pessoa que ama ele. Só que ele não quer as pessoas que amam a Deus porque elas estão obrigadas. Amém? Ele quer as pessoas que amam a Deus porque ela ama simplesmente. Amém? Igual aos pais, vocês querem que os seus filhos amem vocês, não por todas as coisas que vocês fazem por elas, mas você quer esse amor natural. Amém? É isso que Deus espera de nós. Aí eu estava lendo aquela passagem do Gênesis, Deus que vem cada noite no jardim para conversar, para ter essa comunhão com os seus filhos. E um dia ele chegaram, ele não achava Adão e a sua esposa. Aí ele pergunta: onde que você está? Amém? Onde está? Eu me pergunto: será que Deus não sabia onde que ele estava? Será que Deus não sabia onde que ele estava escondido? Na verdade, Deus ele já sabe. Mas aquela pergunta, onde você está, é uma pergunta que mostra o amor de Deus. É uma pergunta que mostra que Deus, em qualquer situação, quer trazer a sua vida de volta para Jesus. Em qualquer situação, que você seja um pecador, que você seja uma pessoa que vai no inferno, Deus ele quer te trazer de volta pela salvação. Deus quer te trazer de volta para a felicidade. Amém? Eu tenho o costume de falar isso. Tem um aplicativo no celular que se chama Google Maps. Amém? Amém. Aí quando você quer ir num lugar que você não conhece, a pessoa vai te mandar um endereço. Aí quando você entra naquele aplicativo, o aplicativo vai fazer uma pergunta para você. A primeira pergunta é: onde que você está? Amém? Amém. E agora, onde que você quer ir? Aleluia. E Deus ele é exatamente igual como o Google Maps. Você pode, no momento da sua vida, caminhar com Deus, andar com Deus, trabalhar com Deus, fazer o serviço, servir na igreja, tudo, e um dia se perder. Amém? Adão, ele era fiel a Deus, mas aconteceu um momento que Adão se perdeu. Aleluia. E quando ele se perdeu, Deus, igual o Maps, ele vai falar: olha, você não está no caminho certo. Aí o Maps vai falar para você: tu na direita, vai na esquerda, vai atrás. Aleluia. É aquele papel que Deus faz para a gente. Amém? Amém. Muitas pessoas lá no federal falaram para mim que Deus, por que ele expulsou o homem? Por que eu falei: você só está vendo o lado ruim da história. Vamos ler e descobrir o lado perfeito. Quando você lê no Gênesis 3, versículo 21, a Bíblia falou que depois de perguntar o que aconteceu, eles falaram. Ele falou: tá bem, você já pecou, mas o que eu vou fazer? E isso é o orgulho do homem. Na intimidade, quando o Espírito me explicou tudo isso, eu tinha vontade de casar. Amém? Só que agora não é o tempo. Na intimidade, o que acontece na intimidade?
Na intimidade ninguém é perfeito, amém? Aqueles aqui que estão casados não sabem que o marido não é perfeito, amém? E a mulher também não é perfeita, aleluia. Mas a gente vive assim porque um ajuda o outro para ser melhor. E quando eles estavam explicando para Deus tudo o que aconteceu, na verdade o inimigo ele mente muito. Ele falou para a mulher que se você come daquele fruto, você vai ficar com Deus. Mas ela já era com Deus, amém? É igual aquele neném que está aqui. Ela é igual a sua mãe. Mas qual é o problema? Ela tem que crescer, amém? Deus ele criou todos os frutos e falou, tudo é bom, amém? Significa que aquele fruto também era bom. Só que tinha um tempo, tinha um prazo, deixar o homem crescer, deixar a mulher crescer, antes de comer aquele fruto. Mas a pergunta que eu me faço, o fruto é chamado do fruto do bem e do mal. Só que quando o homem comia aquele fruto, ele só conhecia o mal, não sei porquê. Porque olha só, a Bíblia falou no versículo 21, que Deus, depois de pedir a explicação, ele matou um animal. A primeira vez que Deus vai matar, aleluia, uma criatura, ele matou um animal. E o que ele fez? Ele fez uma roupa. Mas o detalhe mais importante é que Deus não fez a roupa e colocou um lado e falou, olha, vão lá se vestir. Amém? Ele fez uma roupa e a Bíblia falou que ele vestiu. Aleluia. Vamos entender juntos. As pessoas nunca viram uma camisa, eles nunca viram uma, como se chama isso? Uma calça, amém? Mas Deus fez pela primeira vez e eu chamo ele do primeiro modista, amém? A primeira pessoa que fez a roupa é Deus, aleluia. É por isso que eu gosto quando as pessoas são bem vestidas, amém? Aí Deus ele pensou, como que vão resolver aquele problema? Porque eles não vão andar assim, não. Amém? E Deus fez aquela roupa, né? E começou a vestir. Só que para vestir, Deus tinha que se abaixar. Amém? Quando você vai vestir a sua filha, o seu filho, o neném, você tem que se abaixar. E você vai falar, coloca o pé aqui, coloca a mão aqui. Só que isso era o momento perfeito para pedir perdão. Aleluia. Enquanto Deus está se abaixando, Deus está se humilhando. Aleluia. Deus está te procurando. Aí o homem ele pensa assim. Aí eu penso que o homem, seja ele tinha medo, seja ele estava com orgulho, mas uma coisa certa, ele conhecia o bem e o mal, porque ele já comeu. Só que o fruto normalmente deveria ensinar para ele aquele bem que fala, olha, por que você não vai pedir perdão agora? É melhor pedir perdão agora e sair fora. Aí Deus ele fez toda aquela pergunta, onde você está? E aquela pergunta Deus quer fazer para você também. Onde que você está na sua vida espiritual? Onde que você está na sua vida com o Espírito Santo? Onde que você está nas suas relações com os irmãos? Onde que você está na sua vida de oração, na sua vida de consagração? Eu não sei julgar ninguém, porque aquele que aperfeiçoa a gente é Deus. A sua vontade é deixar você perfeito. A existência da igreja tem por motivo deixar você perfeito, porque a gente está aprendendo para um dia ser arrebatado como o Espírito Santo para ir lá no céu. Só que você precisa ficar pronto. Aí o que você tem que fazer? Se você está faltando de roupas numa área da sua vida, tem que pedir para Deus. Amém? Aqui o homem ele não pediu, mas Deus deu por ele uma roupa e Deus se abaixou. Aí a primeira, tem muitas, mas vou só falar 5 hoje, porque não vai dar tempo de falar tudo. A primeira vantagem da intimidade, você sabe o que é? É intimidade. Amém? Aí eu perguntava com o Espírito Santo como que é, ele falou a intimidade mesmo. Quando uma mulher, amém? Não tem muita criança aqui, graças a Deus. Quando uma mulher e seu marido vão lá na intimidade, é para fazer o quê? É para fazer intimidade. Amém? A primeira vantagem que você tem com o Espírito
é aquela intimidade onde Ele tem o direito de te ver como que você está, sem roupas. Quando eu estou falando de roupa, estou falando de roupa do coração, sem se esconder. Ele sabe o que está passando na sua vida, Ele sabe tudo o que você vive. Ali você pode levantar a mão e chorar, ali você pode falar ao Espírito Santo: eu tenho aquele problema, eu tenho aquele problema. Amém? E outra coisa, quando você vai ler no Gênesis 4, versículo 1 a 5, a Bíblia fala de duas pessoas, Caim e seu irmão Abel. Eles vão fazer estou falando da intimidade. A primeira parte é que quando você vai na intimidade, é para fazer a intimidade. A segunda coisa é quando você vai na intimidade, você vai receber a aprovação, a benção, amém? A aprovação, a benção e a confidencialidade. Muito obrigado. Amém? E Deus, ele tinha um problema. O problema dele é que eu criou, porque o homem é a segunda criatura de Deus. A primeira criatura, que são os anjos, tinha um lá que se chama Lucifer, que fez o que todo mundo sabe, né? Amém? A segunda criatura, Deus espera, dessa vez vai funcionar tudo bem. Só que Ele não vou criar eles igual aos anjos, vou deixar eles a liberdade de pensar, escolher o bom ou o mau caminho. Amém? Aí, deu errado também. Amém? E Deus, Ele quer consertar. Só que no seu plano de consertar, Ele quer mandar o seu filho que vai morrer para nós e consertar as coisas. Ele tem um problema. Aí chega lá Caim e Abel. Olha só como a intimidade é importante. Tem alguma coisa que ninguém pode saber além da mulher. Tem alguma coisa que ninguém pode saber além do marido. Porque são coisas que é uma reunião que acontece só no quarto. Amém? Só no quarto e na cama. Aleluia. Aí lá a gente não fala muito alto, a gente fala baixinho. Vamos mudar de escola assim, vamos mudar. Amém? É assim que aquela reunião acontece. Amém? E Deus, Ele quer ter aquela comunhão conosco. E Caim, ele vai fazer sua oferta, só que ele leva frutos, que é o fruto da terra. Para obter esse fruto, ele tinha que cultivar na terra. Amém? E Abel, ele vai levar uma oferta, que é uma ovelha, o primogênito. É esse, né? De qualquer jeito, o primeiro nascido da ovelha. E ele vai lá levar. E eu me pergunto, por que Deus, Ele aceitou a oferta do Abel e deixou a oferta do Caim? É ali que acontece o poder da intimidade. Tem coisa que Deus quer fazer na sua família, tem coisa que Deus quer fazer naquele bairro, naquela igreja quadrangular, Coqueiro, 2, 1. Amém? Só que Ele está buscando pessoas íntimas. Pessoas que ficam de joelho para derramar o seu coração. Cada vez que a gente vai lá na presença de Deus é para falar: Deus, eu preciso. Só que Ele também tem problemas, irmão. Deus tem seus problemas. Aí Caim, ele não recebeu o coração de Deus, mas Abel recebeu. Aí eu me pergunto, como ele tinha a revelação de apresentar um cordeiro, amém? Um cordeiro para Deus. Aí Deus vai me responder. Na cada família, eu sou numa família que tem 5 crianças. Amém? Lá no meu país a gente faz muita criança mesmo. E na cada família tem uma criança, pode ser 2, várias, mas tem um que tem aquela proximidade com o pai, que tem aquela proximidade com a mãe, porque ele quer saber a história dos seus pais. É ali que começa a intimidade. Aquela criança que se aproxima de Deus. Aí Deus estava explicando para mim que os 2 filhos, Caim e Abel, o Abel, ele tinha costume de perguntar a Adão, como que foi? Como que você comia aquele fruto? Como que foi o primeiro pecado? Como que Deus queria que as coisas sejam? Amém? Aí Adão começou a explicar pelo Abel. Mas você vai verificar na história, o Caim, ele não era uma pessoa próxima de Deus. Porque Deus, ele já tinha um problema com a terra. Ele tirou o homem da terra. Então, cada vez que ele veja a terra, ele se lembra daquela terra que eu tirei o homem. Ele não quer ver mais.
Mas ele está pensando no plano da salvação. O plano da salvação é um sacrifício. Aí Abel, ele conseguiu entrar na visão de Deus e deu aquela oferta que mostra que eu também estou compartilhando o seu problema de salvar o mundo com um sangue. É por isso que ele levou aquele animal para lembrar a Deus que o seu plano vai se cumprir. Amém? Porque de vez em quando a gente não entende que Deus ele é igual a nós, porque a gente está na imagem dele. Se você precisa de conselhos, de encorajamento, Deus também precisa de conselhos de encorajamento. Amém? Um dia ele pediu um conselho para o Abraão: vou matar ou não vou matar? Abraão falou: olha, aquele povo, se você faz e tal, mas não, fui com Moisés. Aí Moisés falou: você tirou eles daí do Egito. Aí se você mata ele aqui, o povo vai falar que você não é poderoso. Aí ele mudou do plano. Deus precisa de um ouvido que vai ouvir ele. Deus precisa naquela geração de uma pessoa que se posiciona para receber a coisa de Deus. É assim que Abel ele recebeu a revelação de dar um cordeiro que é o símbolo de Jesus, amém? Que ia chegar para salvar o povo de Deus. Aí a terceira vantagem é o poder, amém? Quem acredita no poder do Espírito Santo? Quem acredita que o Espírito Santo vai derramar hoje aqui? Eu acredito. E tinha também dois irmãos. Eu gosto dos irmãos. Um que se chama Esaú e Jacó. Aí os dois irmãos, antes de nascer, estavam brigando na barriga. Amém? E eles nasceram. Só que o problema da intimidade vai acontecer de novo. Deus ele abençoa quem tem intimidade com ele. Numa casa, a mãe, ela abençoa aquele filho ou aquela filha que tem intimidade com Deus. Amém? Aí se você quer a benção, tem que trabalhar com as mães. Amém? E a mãe, ela vai falar pelo Jacó, porque o Jacó estava muito próximo da sua mãe, enquanto o Esaú, ele era caçador. Ele ia no campo para caçar. E o Jacó, ele ficava em casa, ajudando a mãe na cozinha, ajudando a mãe fazendo muitas coisas. E daí ele teve aquela possibilidade com a sua mãe, e a mãe vai começar a falar a história antes que ele nasceu, como que foi. Aí logo ele souber que o pai ia morrer, só que o pai ia deixar uma bênção. Aí a mãe vai falar: olha, o seu pai, ele é um homem muito abençoado, só que ele gosta de comer. Amém? E ela levou o segredo. E Jacó, ele começou a trabalhar para conseguir aquela bênção. Olha o que a intimidade faz. Um dia ele foi lá com a comida que a sua mãe fez e deu para o seu irmão. Ele esperou o tempo que seu irmão tinha muita fome e chegou lá com aquela comida, porque ele queria o direito de, como se chama? De primogênito, amém? Ele não conseguia ter lá na barriga, porque o Esaú, ele é forte mesmo, mas quando eles nasceram, ele tentou mais uma vez e conseguiu ter aquele poder com a ajuda da sua mãe, porque era a pessoa mais próxima da sua mãe. Aí a sua mãe falou que vocês brigaram, vocês nasceram assim. Quando vocês nasceram, você, Jacó, tinha segurado o pé do Esaú. E a profecia falou. Aí ela contou a história, amém? E ele estava buscando. Só que quando vocês vão ler a partir do versículo 27, Gênesis 27, versículo 27, ele conseguiu ter aquela bênção, porque a sua mãe falou para ele: se você quer a bênção do seu pai, tem que se esconder nas roupas do seu irmão, tem que dar a comida, amém? E a sua mãe,
eu assimilo ela ao Espírito Santo. O papel que ela fez, o papel do Espírito Santo. E o Jacó, não, o Isaac, ele é o pai, ele é o Deus. E a mãe, ela vai aconselhar o Jacó, faz assim para ter a benção. É isso que o Espírito Santo está fazendo conosco agora. O Espírito Santo falou, olha, você, Jacó, não vai conseguir ter a benção do Isaac, porque você não tem o cheiro dele, você não tem a roupa dele. Do jeito que você está, Deus não vai aceitar. Você tem que se esconder no sangue de Jesus. Você tem que se esconder na cruz de Jesus. Porque se você se apresentar igual você é, Deus vai falar, não, você não é um sacrifício agradável. Mas quando você se esconde no sangue de Jesus, eu quero falar com aquela pessoa que pensa, eu tenho muitos pecados, eu sou tão ruim que Deus não vai me aceitar. Olha, a primeira pessoa que foi salvo, que entrou no paraíso, foi um ladrão que estava perto de Jesus. Jesus, ele não precisa de pessoas muito inteligentes que refletem, eu tenho que ser assim para ser salvo. Não. Enquanto tinha 3 pessoas na cruz, Jesus e 2 vizinhos, o vizinho da esquerda, ele estava fazendo a filosofia, ele estava falando muito, mostrando a sua inteligência. Você é grande, por que você está aqui? Mas aquele que estava no lado esquerdo, ele deixou toda a sua inteligência, ele falou, olha, Jesus, a gente já está morto. Hoje é o dia final para nós. Como que a gente faz? E Deus falou, hoje você vai comigo. Abençoado, você precisa deixar de lado os seus pecados, não pensar mais nisso. Amém? Porque Deus está fazendo uma roupa nova para você. E enquanto a gente está na hora, você tem que segurar a mão de Deus. Você tem que aceitar. Aleluia. Você tem. Aleluia existe em português? Amém? Você tem que assegurar. E Deus. É universal. Glória a Deus. Você tem que segurar o poder de Deus. Aí que vem a cura, que vem a unção, que vem o dom do Espírito Santo, que eu gosto muito. Eu falei 3 já, né? Vou terminar com a salvação, mas quero falar da proteção. O marido, ele protege a sua esposa. Uma esposa também, ela protege o seu marido. É da mesma forma, eu acho que não, mas cada um cuida do outro, amém? Aleluia. Porque quando um casal normal, porque em casais que não são normais, felizmente, quando um marido tem um problema, a primeira pessoa em quem ele pensa, vou chamar a Camila, amém? Vou começar com a Camila, que eu vou conseguir resolver. E quando a Camila também ela tem um problema, a primeira pessoa que ela pensa, qual o nome do problema? O Roberto, amém? Vou chamar o Roberto para conversar, aleluia, porque lá eles acham conselhos, eles acham proteção, eles se sentem bem. É aquela relação que o Deus ele quer com você, amém? E o último ponto é a salvação, amém? A salvação, Deus quer dar para a gente a salvação. Sabe, o mundo lá fora é um desafio para nós. O mundo lá fora, ele pensa para ver o seu Deus. Amém? Um dia eu estava falando com o Espírito Santo lá na universidade, eu falei, olha, se você não é capaz de se manifestar e de demonstrar o seu poder, eu não vou fazer isso por você. Porque eu vou orar, vou me preparar para você derramar o seu Espírito. Mas se você me deixar em frente da gente, nunca mais vou orar por alguém. Amém? Amém? Mas, graças a Deus, todas as pessoas por quem eu orei, Deus ele faz. Amém? Aleluia. Quem acredita no Espírito Santo? A igreja sem a
Diga amém. A igreja sem o poder é nada. Porque quando você vai falar que Jesus cura, o mundo vai levar do inferno para você. E vai falar, queremos ver o seu Deus. Um dia eu estava na minha escola, lá na Costa do Marfim, estava pregando assim. E as pessoas lá estavam todas distraídas, fazendo as coisas que eles querem. Aí eu falei no meu fundo, o Espírito, o que está acontecendo aqui? Eles não estão ouvindo a palavra. Aí ele falou para mim, deixa que eu vou fazer uma coisa, amém? E aqui eu quero dizer que quem tem intimidade tem uma linguagem especial, amém? Tem uma linguagem que o marido tem com a sua mulher que ninguém pode entender. Eles só vão se olhar e a mulher já entendeu o que ele queria fazer, amém? Só um olho, amém? Ela sabe, tem que me levantar daqui, amém? E você vai ver na reunião, a mulher se levanta, o homem se levanta, eles se encontram no lugar, começam um pouco e volta, amém? É a linguagem do Espírito Santo. É aquela linguagem que o mundo está fazendo que a igreja abandona. Porque quando você fala em línguas, o mundo fala o que é isso, mas a Bíblia fala que as coisas de Deus são loucuras pelo mundo. Não deixa de falar em línguas, não deixa de ter aquela intimidade. É uma língua que você pode falar para fora, de dentro, mas ele entende. É uma língua que você precisa para crescer espiritualmente. Eu gosto muito quando o pastor Eduardo ele ora em língua na igreja. Quando você não orar em língua, você vai orar só 30 minutos, uma hora. Não dá para aguentar em português. Não, porque 2 horas em português é cansativo. O seu cérebro tem que funcionar. Mas quando você começa a cantar, aí que o Espírito Santo se manifesta. Não deixa o mundo tirar de você o espiritual. Não deixa o mundo tirar de você o espiritual. Quando Jesus era na terra, os seus discípulos já tinham a unção, mas ele falou para eles esperar. Eu acredito que Jesus já falava em línguas antes de morrer, porque é impossível orar uma noite sem falar em línguas, irmão. Mas Jesus, ele orava noite e noites e noites. Aí ele falou para eles, vocês vão esperar aqui, que vou derramar meu Espírito Santo. Sem ele, nada vocês poderão fazer. Sem ele é impossível. Aí eu estava pregando, eu falei, o Espírito Santo, como que vai se fazer? Aí eu falava em francês, mas dentro de mim, e agora eu vou chacar da bolsa. E o que aconteceu? As pessoas que estavam lá, uma pessoa caiu no chão, pum! Ele também começou a falar em línguas. Aí o povo que estava sentando aqui viajou por esse lado e deixou ele sozinho. Aí eu falei, uai, mas por quê? Uai, eu aprendi aqui, amém? Não existe outra. Amém? Aí eu falei assim, por que vocês não vão ajudar ele? Aí ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, o Espírito Santo. Aí eu deixei ele gritar, eu continuava pregando. Eu continuava pregando. Aí depois eu coloquei a mão sobre ele e falou, Pai, muito obrigado pelo seu Espírito, deixa ele em paz. Aí ele se acalmou. Aí o povo ficou bem concentrado. Aí eu preguei, eu fiz a chamada e eles receberam a Jesus. O mundo precisa respeitar o cristão. Na verdade, o caminho para chegar na unção, todo mundo conhece, mas o tempo, a intimidade precisa tempo. Amém? Se você quer intimidade com o seu marido ou a sua esposa, sem o tempo, nada, amém? Nunca você vai conseguir. Aleluia. Porque se você não tem intimidade com o seu esposo, ele fica chateado. Infelizmente, não. E quando a mulher, o esposo também não tem tempo pela sua mulher, ela também fica chateada. E o Espírito Santo ele é assim. A gente começa a orar, vamos orar. 10 minutos, o Espírito Santo precisamos de você. Logo a gente fala amém. Um dia ele falou comigo, olha o que vai acontecer. Estava lá na minha igreja, a gente começou a orar pelo Espírito Santo e depois de um tempo a gente falou amém. Só que eu comecei a sentir o Espírito Santo. Aí ele falou comigo, é assim que vocês estão. Você me chama, quando eu chego, vocês estão com força. Aí esse dia eu estava chorando. Depois do culto eu estava chorando. As pessoas me perguntaram, por que você foi embora logo? Eu falei, olha, não dava, porque estava triste.
Talvez ele está triste na sua vida. Sabe, quando o Espírito Santo chega, ele destrói o nosso planejamento. Verdade. Essa geração não está a fim de aceitar isso não. Porque a gente tem que trabalhar, tem que, amém. Vamos parar aqui, amém. Vamos parar aqui. Deus abençoe muito. Quero orar, amém. Quem não recebeu o Espírito Santo, eu gostei muito da canção que fala seja hoje, seja agora, vem derramar sobre o Espírito Santo.